Ora bem, eu nasci aqui em São João da Madeira, sou natural de São João da Madeira. Os meus pais não, os meus pais, a minha mãe era natural da zona de Águeda e o meu pai na zona de Semedo da Buga, percebe? Fiz a escola primária aqui em São João da Madeira, sempre, e quando a Escola Industrial de São João da Madeira abriu, portanto foi inaugurada, eu fui dos primeiros alunos a entrar na Escola Industrial. Portanto, a Escola Industrial de São João da Madeira abriu, ou começou a funcionar, e eu tive a sorte de entrar logo na Escola Industrial de São João da Madeira. Claro, lá fazíamos o ciclo preparatório primeiro, 2 anos, e depois entrávamos propriamente dito, no setor de formação, que era, podíamos escolher formação de montador eletricista ou formação de serralheiro. Eu escolhi a formação de montador eletricista. A serralharia era um bocado, portanto, era duro, portanto, material, ferro, portanto, havia aquele conceito, percebe? E eu gostava mais de eletricidade, portanto, e enveredei para o curso de formação de montador eletricista. Ao fim de 3 anos, nós tínhamos de estagiar, portanto, de ir estagiar, ir 1 ano, mais ou menos, estagiar. E o grande baluarte aqui em São João da Madeira era a Oliva, sem dúvida nenhuma, percebe? E eu concorri, portanto, habilitei-me e vim para a Oliva estagiar. O critério, penso eu, que era bons alunos, ou pelo menos, naquela altura, nós até víamos, naquela altura só víamos 3, percebe, estagiar. Ora bem, houve uma grande parte deles que continuaram a estudar, está a perceber? Ou tinham possibilidades, foram estudar para o Porto, na altura, iam estudar para o Porto, percebe? Ora bem, a minha mãe sempre foi doméstica, percebe? E o meu pai era GNR, percebe? Era Guarda Republicana, Guarda Nacional Republicana. Portanto, eu vim estagiar para a Oliva, estive aqui cerca de 1 ano a estagiar, depois nós tínhamos de ir fazer como é que se chamava? O exame de aptidão, está a perceber? Fazíamos o exame de aptidão e ficávamos com o diploma de curso de formação de montador eletricista com um valor, eu não sei precisar o meu, mas não foi uma coisa espantosa, 12,5, ou coisa, 12, não sei quantos. E fiz novamente o pedido para continuar na Oliva e fiquei cá sempre, sabes? A Oliva naquela altura era mesmo o expoente máximo aqui das indústrias em São João da Madeira, percebe? Era a coisa melhor que existia aqui. Por tudo, era mesmo uma fábrica. Era grande, era boa, naquela altura, quem entrasse para a Oliva praticamente ficava com o futuro garantido, está a perceber? Era uma coisa mesmo fora de série. Havia outras empresas aqui, mas naquela altura a Oliva era o expoente máximo aqui em São João da Madeira. Nós na Oliva, quando entrávamos para aqui, fazíamos estágio, na altura do estágio, do tal estágio, quando eu saí da escola e vim fazer o estágio para a Oliva, tínhamos 3 setores onde trabalhávamos, que eram 3 meses na sala de desenho, 3 meses no setor de bobinagem, está a perceber, bobinagem de motores e essa coisa, e 3 meses na instalação propriamente dita, portanto, fazer mesmo instalações, fazer instalações gerais. Depois disso, fiz então o exame de aptidão, vim outra vez para a Oliva e fui inserido então no setor da bobinagem. Portanto, estive mesmo praticamente até ir à tropa, sempre a bobinar. Naquela altura não havia contratos, nós entrávamos, não havia contratos nenhum. Ora bem, não sei precisar bem o ano em que entrei, mas isto deve ter entrado em 63, mais ou menos, não sei, 1963, e
e portanto, estive até ir à tropa em 68, eu assentei praça em 68. Saí em 16 anos quando entrei para o Oliva. Tinha 15 anos quando vim estagiar. Como estou a dizer, até ir à tropa, estava na bobinagem. A bobinagem, se não sabe, aquilo consiste no seguinte, por exemplo, um motor ou uma bobina, ou um contactor, uma coisa qualquer, que queimava, por exemplo, uma sobrecarga, uma falta de uma fase, ou coisa assim, o motor queimava. Ele vinha para a bobinagem e era rebobinado. Nós tínhamos de retirar aqueles fios que estavam queimados e fazer uma bobinagem nova. Aquilo era tudo manual. Nós tínhamos de fazer as bobinas num molde que adaptávamos à bobina que fosse. Portanto, havia motores pequeninos, havia motores grandes, havia motores enormes, está a perceber? E nós tínhamos de fazer aquilo. E depois, aquilo também dependia da espessura do fio de cobre, e aquilo era tudo colocado lá dentro, ligado e tal, ensaiado, e tal, pronto. Aprendias na Oliva, não, na escola não. A escola, naquela altura, era muito básico, está a perceber? A parte elétrica havia uma certa teoria, naquela altura era o que havia, nada comparado agora, e em prática não havia nada disso. Em prática era só fazer umas coisinhas, umas instalaçõezinhas, acender umas luzes numa prancheta, está a perceber? Tinham lá umas lâmpadas, uns interruptores, e nós ligávamos uns fios e, portanto, aquilo dava luz, estava tudo bem. Está a perceber? Quando nós entramos na Oliva, aquilo, pois claro, depois começava ali a nascer um mundo novo, porque nós entrávamos ali de olhos tapados, não percebemos nada. Começávamos gradualmente a entrar, porque já haviam indivíduos que tinham vindo, por exemplo, eu quando fui para a Oliva, trabalhava lá um bobinador que já vinha de Espinho, está a perceber? Ele era de Espinho, e eu penso que ele tinha tirado o curso numa escola que existia no Porto, que era a Escola Infante Henrique. Não tenho a certeza, percebe? Não tenho a certeza. Mas aquele era o máximo que havia naquela altura, está a perceber? Ali assim na zona do Porto, percebe? E já havia gente que percebia daquilo a sério. Nós quando entrávamos, víamos a formação como lá dentro da Oliva. Não seria bem assim, nós íamos gradualmente entrando no serviço. Portanto, estávamos ali à beira de uma pessoa que soubesse, e gradualmente íamos aprendendo. Portanto, começava, por exemplo, para, sei lá, vamos supor, na bobinagem, a cortar o cartão para meter nos rasgos. Olha, fulano, faz isto assim agora. E o gajo lá cortava o cartão à medidazinha, dobrava e metia-o lá no rasgo, está a perceber? Depois começávamos gradualmente a aprender a fazer as bobinas. Portanto, quantas têm ali, tinham conta-rotações, nós começávamos a enrolar, aquilo era enrolado à mão, tá? Amarrávamos a bobina, punhamos a bobinazinha e tal, e o bobinador ia começando a fazer gradualmente, até um indivíduo chegar a determinada altura em que já metia os cartões, já fazia a bobina, já começava a meter dentro, depois começava a aprender a fazer as ligações das bobinas lá dentro e tal, do motor, isolar, aquilo tudo bem isoladinho, meter o verniz, tudo tal, aquilo ficar tudo pronto. Gradualmente, percebe? Íamos aprendendo com quem estava a fazer, com os mestres. Vá lá. Nesse setor da bobinagem não eram muitos. O que eu me lembro era esse, era praticamente só esse rapaz que trabalhava lá. E nós íamos aprendendo. Bem, ali, sabe como é que era? Aquilo também, a bobinagem também não havia sempre motores a queimarem-se, está a perceber? Portanto, queimavam lá de vez em quando, portanto, havia às vezes assim, mas nós ali naquele setor também fazíamos a manutenção de outras máquinas, está a compreender? Portanto, havia por exemplo, nas fundições existiam lá umas máquinas rebarbadoras manuais,
esmeris, pá, em alta frequência, e aquilo tinha, de vez em quando, os rolamentos gripavam, estragavam-se, nós levávamos para esse setor, era tudo desmontado, substituído, dependia, não era mais ou menos, também havia ali assim um bocado de mecânicazinha assim, até chegar a uma determinada altura em que realmente nesse setor de eletromecânica passou a existir mesmo um setor de serralharia, portanto de indivíduos mesmo dedicados só a isso de fazer essa manutenção dessas máquinas e a parte de bobinagem ser só mesmo bobinagem, porque aqui depois, claro, conforme a Oliva também foi evoluindo, essas máquinas era tudo, nada era português naquela altura, nada era português. Eu posso dizer, por exemplo, que a Oliva, naquela altura, tinha o setor dos tubos, que depois mais tarde eu estive lá 11 anos na parte dos tubos, que foram montados os tubos aqui na Oliva ao abrigo de um acordo americano, que era a lei, parece que era a lei Marshall. Dá-me a impressão que era isso, a lei Marshall, que aquilo, os tubos, o fabrico dos tubos foi todo montado ao abrigo dessa lei, e essas máquinas que vieram para ali eram máquinas, eram coisas, penso que foi o plano Marshall que veio para aqui, e aquilo foi tudo, portanto eram máquinas, grandes, coisas enormes, geradores, até que quando a parte dos tubos, essa parte dos tubos começou a ser modernizada, começou a ser substituído por outro sistema de soldadura. Os tubos começaram a ser aplicados a outro sistema de soldadura, que era a chamada alta frequência, mas isso já foi uma coisa moderna, mais moderna, que ainda hoje funciona dessa maneira. O fabrico de tubos funciona agora todo por alta frequência, foi implantada nessa altura. Por exemplo, eu posso dizer que, por exemplo, o transformador que fazia soldar o tubo, portanto o tubo é feito de uma maneira, como é que é dizer, entra uma chapa e ela depois começa a ser conformada, a ser curvada, até adquirir aquele cilindro, portanto, e isso depois é soldado, portanto, essa parte em cima, portanto, quando essa chapa une é soldada. E naquela altura eram transformadores grandes, eram coisas enormes, com umas rodas em cobre, estavam ali a rodar em cima do tubo para o soldar, está a compreender? Foi tudo afastado, e agora era só uma espira, alta frequência, uns transformadores. Portanto, eu era radiotelegrafista, fui para o agrupamento de transmissões de Angola. Estive lá, entrei lá, passado, sei lá, um mês ou dois, fui ao leste de Angola fazer incorporado na Operação Siroco. Porquê? Porque o agrupamento de transmissões de Angola recebeu uns rádios emissores novos na altura. Constava-se que as minhas fontes naquela altura, não sei se serão muito fidedignas, mas que tinha sido oferta da África do Sul, está a perceber? E esses rádios convinha serem experimentados, portanto, serem ensaiados, e íamos com rádios antigos. Os rádios antigos faziam parte do equipamento das transmissões, mas levávamos esses rádios novos para ensaios, está a perceber? E eu então lá fomos para o leste de Angola e andei lá 3 meses, percebe? Um mês num lado, outro mês no outro e outro mês no outro, está a compreender? Fui até regressar a Luanda, estive
posso lhe dizer que estive no leste de Angola, estive perto de Teixeira de Sousa, que era quase na fronteira, num local chamado Mucussuege. Depois estivemos lá um mês, os comandos todos eram 4 companhias de comandos. Depois viemos em caravana, portanto, em coluna militar, Mucussuege, Cavungo, Caianda, Luacano, está a perceber? Durante um mês também, isso durou mais ou menos um mês, até chegar ao Luso. No Luso estive lá um mês, depois, até virmos embora. Portanto, estive 2 anos e 100 dias. Portanto, 2 anos e 100 dias, faço-lhe a conta, 2 anos, portanto, 24, 25, 26, 27 e mais uns trocaditos. Sabe que aquilo, nós na altura, claro, quando partíamos aqui de Portugal para uma guerra colonial, íamos sempre apreensivos. Pá. Não há ninguém que diga que ia de livre vontade ou que ia aos pulos, não era? Nós íamos para, sei lá, a cortá-las, costumo dizer. Pá, depois lá dentro, lá tudo dependia da sorte que tinha, está a perceber? Porque, como eu pertencia a um setor, vá lá, privilegiado, que eram as transmissões, e fui para já em rendição individual, e tinha portanto, era graduado em Furiel, está a perceber? Portanto, era o primeiro posto de sargento, está a perceber? Tive sorte. Portanto, apesar de ir para essas zonas de guerra, pronto, está a ver, guardado por 4 companhias de comandos, pá, uma pessoa andava ali bem guardado. Só havia, às vezes, poderia haver problemas, era nas deslocações, poderiam haver minas ou o quê. Mas também, nesse aspecto, não tive problemas. E depois, quando fui a Cabinda fazer o estágio, pá, também fui de barco ou de avião, lá, chegava lá ao quartel, estava lá, vinha-me embora, portanto, nunca andei assim mesmo metido em grandes confusões, está a perceber? Uma pessoa, quando se vem embora livre de uma coisa daquelas, pá, fica todo contente, pá, porque escapou, não é verdade? Escapou àquilo. Não é? Depois, o que eu lhe posso dizer, por exemplo, é que aquilo foi uma experiência agradável, pá, foi, no fundo até foi agradável, porque realmente, como eu passei muito tempo numa cidade de Luanda, que era lindíssima na altura, pá, só posso... Tive sorte. Nesse aspecto tive sorte. Quando cheguei aqui a Portugal, quando cheguei aqui à metrópole, como se costuma dizer, à metrópole, fui novamente para a Oliva, entrei outra vez na Oliva, já não fui para a bobinagem foi posta fora de questão. Na altura a bobinagem, eu dá-me a impressão de desculpa, eu ainda estive lá, parece que para aí um anito, até aquilo ser mesmo acabarem praticamente com a bobinagem, começaram a entregar o material, a fazer as bobinagens fora, está a perceber? E eu entrei depois no setor das avarias, portanto, a conservação de avarias. E as avarias avariava uma máquina, éramos chamados para reparar a avaria. Portanto, nós íamos lá, perguntávamos ao operador o que é que se estava a passar, e ele dizia, olha, deixou de fazer isto, deixou de fazer aquilo, e nós tentávamos ver onde é que estava o defeito e reparar. Tínhamos uma grande equipa, porque se um indivíduo, na altura, claro, uma pessoa também naquilo tem de começar a aprender, portanto, gradualmente, portanto, tem de começar a saber ver esquemas, portanto, as máquinas normalmente tinham esquemas, uma pessoa consultava os esquemas para ver qual era o contactor, vamos supor, o contactor que havia de chamar naquela altura e que não chama, fazer aquela sequência toda. E se tivéssemos dificuldade, tínhamos uma equipa, um apoio espetacular nas nossas chefias. Não, aquilo era mesmo tudo, tínhamos um setor
que reparava tudo, não havia cá, não havia intervenções exteriores de nada, naquela altura não havia nada. Tanto elétricas como canalizações, pestelaria, a chamada pestelaria, mas era canalizações, serralharia, não havia nada que fosse. Sim, era tudo. Nós, aquilo inclusivamente, até haviam depois eletricistas específicos em determinado setor. Por exemplo, havia eletricistas que estavam, por exemplo, nas fundições, que trabalhavam por turnos, porque as fundições trabalhavam por turnos, havia eletricistas que trabalhavam nas máquinas de costura, havia eletricistas que estavam nos tubos. Eu, naquela altura, comecei praticamente a andar um bocado a correr a fábrica toda, está a perceber? Portanto, por exemplo, nós estávamos aqui no escritório e os escritórios, assiduamente tinham problemas, está a perceber? Ou um aquecedor, ou um condicionador de ar, ou isto era muito grande, está a perceber? Era enorme. E claro, era preciso um eletricista para vir reparar isto, vir aquilo, substituir uma lâmpada. Estavam, armaduras, eram tudo lâmpadas fluorescentes, bastava estar um empregado de escritório a trabalhar e a lâmpada começava a piscar, aquilo já não havia, era incómodo para ele, e claro, tinha de ser logo, quem é que vinha substituir? Era um eletricista, está a perceber? Tinha de ser, era tudo assim. Até ir para a parte industrial, portanto, um setor específico. E eu comandava naquilo tudo, até chegar a uma determinada altura em que acabaram com as máquinas de costura, está a perceber? As máquinas de costura resolveram acabar com elas. E eu posso-me considerar que fui dos que andou lá, se calhar dos que desliguei praticamente as máquinas de costura todas, percebe? A maquinaria que fabricava as máquinas de costura. Desliguei aquilo tudo. As máquinas foram desligadas, eram guardadas. Não fiz a mínima ideia para onde é que elas foram, até mais tarde vir a saber. Portanto, elas eram desligadas e nesse setor aí foi implementado o fabrico de torneiras, percebe? Que não existiam até essa altura. Vieram substituir para as máquinas de costura, acabaram e começou o fabrico de torneiras. As torneiras eram fabricadas aqui, todas, portanto, entravam aqui os lingotes de latão, eram derretidos lá nos fornos, aquilo depois era tudo vazado, havia moldes para fazer, depois eram lixados, eram polidos, era cromado, a torneira saía daqui toda feitinha, que era aquilo visto isso era uma licença, ou pelo menos de uma empresa alemã, que era a Grow, que era eles, aquilo agora, penso eu que está ali para a zona da Albergaria Velha, assim já. Mas, e eu então nessa altura deixei de andar por aí a cabo e fui para os tubos. E depois então estive 11 anos nos tubos, no fabrico dos tubos, a dar assistência às máquinas, as tais máquinas que tinham sido, que tinham vindo para o Leiva ao abrigo da tal Lei Marcha. Portanto, eram máquinas enormes, coisas, aquilo era um trabalho duro para quem trabalhava mesmo com elas, percebe? Nós éramos eletricistas, eu inclusivamente até tinha um ajudante que andava comigo a aprender, portanto, que quando a escola industrial, conforme iam saindo rapazes que tiravam o curso, vinham depois também estagiar para o Leiva.
começavam a trabalhar connosco, sabe? Do modo geral tínhamos esquemas, quando as máquinas vieram já vinham com a maior parte desses esquemas. Poderia haver algum que não seria assim que não teria assim grande informação, mas na generalidade todos eles tinham esquemas e tinham maneira de... E depois, claro, também o dia-a-dia, trabalhar com elas, uma pessoa ia conhecendo os truques e já sabia, olha, passa-se isto, vamos lá ver e tal. Foi isto, e portanto ia... Inclusivamente aquilo, eu posso lhe dizer, por exemplo, que os tubos tinham muito material para suplente para a reparação, muito material que daria para se houvesse necessidade de substituição. E houve muito material desse que ao fim de 20, 30 anos estava completamente... não tinha sido preciso, pois até acabaram por destruir isso, sabe? Destruíram um gestor aqui, que aquilo, a Oliva, acabou por pertencer depois à ITT, está a perceber? Foi a ITT foi quem resolveu acabar com as máquinas de costura, meter as torneiras e depois, mais tarde, sei lá. Então eles como é que é dizer, quem eles nomeavam como administradores é que decidiam depois o que é que faziam. E eu, então, um administrador desses, que mandou fazer um apanhado de todo o material que estava aí, que já não era utilizado há X anos, há 20 ou 30 anos, e todo esse material foi destruído. Foram parafusos, foram quilos, se calhar toneladas de parafusos, de coisas que foi derreter, tudo, muita coisa assim do género. E claro, não estavam ali a fazer nada e acabaram por não ser preciso para nada. Não, muito depois da Guerra Colonial, muito depois, aquilo foi muito depois. Eu quando saí em 86, e posso lhe dizer que nessa altura já a Oliva estava, se calhar há uns anos, num certo... Porque aquilo, passaram-se coisas na Oliva, que nós, sei lá, hoje, passados estes anos, compreendemos que eram coisas que não era impossível passarem-se agora, está a perceber? Por exemplo, eu posso lhe dizer uma coisa, trabalhava-se muito na altura o trabalho a prémio, está a perceber? O trabalho a prémio, por exemplo, no setor mesmo das torneiras ou das fundições, o trabalho a prémio o que era? Um indivíduo fazia determinada produção, está a perceber? Estava estipulado fazer determinada produção. Tudo o que ele fizesse a mais era remunerado, recebia um prémio, está a perceber? Por X peças a mais, Um dia qualquer resolveram fazer uma nova avaliação, porque havia muita gente que fazia muito mais do que era do que o tabelado, está a perceber? E o que é que aconteceu? Aconteceu que o pessoal, claro, quando havia essa diminuição, as coisas começavam a trabalhar assim um bocado piores, não é verdade? Mas ainda se mantinham. A partir de, por exemplo, um momento em que deixou de haver trabalho a prémio, o pessoal pegava e fazia só o que estava tabelado e mais nada, está a perceber? E então assistiu-se aqui na Oliva a uma determinada altura em que o pessoal, por exemplo, que trabalhava por turnos, entrava de manhã às 6 da manhã, ou coisa assim do género, almoçavam às 10h30, ou coisa assim do género, e a seguir a esse almoço, até ir embora, já não faziam mais nada. Não, era com a administração ITT, já, a administração ITT já, muito. Era isso com a administração Oliva era impensável, está a perceber? Fazer-se uma coisa desse género.
Houve uma altura em que a Oliva passou por realmente uma certa convulsão e eu posso dizer que deve ter sido para aí em 1976, 77, talvez, que chegávamos ao fim do mês e não havia, não sei precisar bem o ano, está a perceber? Estou a fazer contas mais ou menos na altura em que eu estava no início da minha vida de casado e andámos ali um bocado a ganhar, porque chegávamos ao fim do mês e o salário não caía. Até cheguei a levar material Oliva em pagamento, está a perceber? Fabricavam aqui uns radiadores a óleo e eles propunham-se, a malta que queria levar um ou dois radiadores a óleo, valorizavam aquilo e a pessoa levava, pronto, faz de conta. Cheguei a levar umas cadeiras, pá, que não eram fabricadas aqui, mas que era uma empresa qualquer que também não tinha dinheiro para pagar e pagava em cadeiras. Depois a Oliva também pagou em cadeiras. Foi assim, mas aqui depois estacionou, estabilizou e pagou. Normalmente. Nós tínhamos uma cantina muito boa, tínhamos um setor médico muito bom, tínhamos uma assistência médica muito boa, percebe? Um médico todos os dias, enfermeiro todos os dias, portanto, eu dava a impressão que eu não tenho a certeza se eram familiares, isso aí já não sei bem, não sei. Eu sei que era para os trabalhadores, era mesmo. E faziam até alguns rastreios muito bons, muito. Não, nós tínhamos aqui um Hospital de São João da Madeira, muito bom, está a perceber? Ainda não existia o da Feira, o São Sebastião, pá, o São Sebastião, não é? Ainda não, longe de pensarmos que algum dia o Hospital de São João da Madeira perderia as valências que teve, está a perceber? Era um hospital de referência aqui na zona. Percebe? Era um hospital de categoria aqui na zona. Mas também a população era menos, na verdade. Éramos muito menos, percebe? Mas era muito bom. Eram excursões laborais muito boas, eram tudo. Eu posso lhe dizer que quem trabalhava, por exemplo, nos tubos tinha direito a botas com miqueiras de aço, tinha direito a luvas, tinha direito a muitas coisas, pá, que alguns, pá, não usavam, por exemplo, protetores de ouvidos, pá, que foi o meu caso, que eu não usei e hoje, pá, sou surdo, pá, se calhar por causa disso. Eu nunca entrei nessas atividades, mas havia teatro, futebol, muita coisa, muitas atividades, atletismo, futebol e teatro. E eu, por acaso, infelizmente, nunca me puxou para, pronto, eram opções de vida, pronto, mas tenho muitos amigos, pá, que estiveram nisso e só dizem maravilhas. Aliás, pá, tem documentação, há muita documentação sobre isso. A Oliva, por exemplo, posso lhe dizer que na altura do Natal, havia sempre uma prendazinha para os filhos dos trabalhadores, brinquedos para as meninas e para os meninos, para os filhos dos trabalhadores. Tinham também uma outra opção, que era uma colónia de férias para a praia, para os filhos dos trabalhadores. Os filhos dos trabalhadores, na altura, se quisessem ir usar férias a uma praia, iam para a praia. Era um baluarte aqui na zona, e era o expoente máximo aqui em São João da Madeira, não tenho dúvidas nenhumas em afirmar isso. Naquela altura ninguém fazia concorrência à Oliva, está a perceber? Mais tarde houve ali uma empresa em Arrifana, que era a Record, que fazia concorrência com respeito à fundição, mas nunca chegou aos calcanhares da Oliva na parte de fundição, está a perceber? Não havia hipótese. No setor dos tubos, por exemplo, pá, saíam daqui todos os tubos, pá, desde
desde o mais fino até na altura que se fabricava o mais forte, que era o de 4 polegadas, que era havia aqui o de meia polegada até de 4 polegadas. E o tubo saía, era feito em ferro, em aço, e era zincado, portanto, tínhamos aqui um setor de zincagem, e o tubo saía daqui zincado 5 estrelas, portanto, ele era exportado, era vendido para essa Europa fora. Portanto, ora bem, o que mais me marcou foi precisamente, eu, enquanto estive aqui, fui sempre, não posso dizer nada de negativo, não tenho nada de negativo, estive sempre positivo, mesmo a nível de chefias, a nível de colegas, tudo malta, gente impecável, não tenho nenhuma, inclusivamente o chefe máximo do setor das Viseiras, que era o saudoso Sousa e Silva, o Sr. Sousa e Silva, que era uma pessoa espetacular. E depois tive encarregados, os encarregados todos, eles que eram, desde o Sr. Ferreira, que era uma pessoa impressionante, o Sr. Moura, o Sr. Ramalho, toda aquela malta, tudo gente boa, e colegas, tudo, recordo aquela malta toda. Negativo, é realmente começar a sentir a queda gradual do livro. Quando eu me fui embora, porquê? Porque aquilo já estava a começar e estavam a dispensar o pessoal, porque havia gente que chamavam para negociar a sua ida embora, está a perceber? E haviam outros que ao que viam e ao que não viam, propunham à direção do pessoal a saída. Foi o meu caso, está a perceber? Foi o meu caso. Eu cheguei a determinada altura, estou a ver, e naquela altura o aliciante era 1 mês por cada ano de casa, aquilo ainda dava uma verbazinha jeitosa, e eu aproveitei na altura, antes que a coisa acabasse e não houvesse nada. Depois quem ficou aguentou, até isto andar, a cair gradualmente e tal, Alguns, porque eu conheço, acabaram por receber indemnizações até muito boas, porque o arrastar os processos judiciais, compras e vendas e vendas de sucatas e não sei o que mais, e essa coisa toda, acabou por... E também a orgânica, a legislação, acabou por favorecer um bocado os trabalhadores, percebe? Portanto, antigamente havia um conceito que era, primeiro eram os fornecedores, aliás, primeiro era o setor do Estado, a segurança social, as finanças, essa coisa. Depois houve uma mudança e tal, e acabou por chegar à altura em que os trabalhadores, visto isso, eram os primeiros a serem indemnizados, e houve malta que saí da Oliva em 86. Em 86, sim. Saí da Oliva em 86. Eu, na altura ofereceram-me para ir ali para uma empresa. Tive uma oferta e eu, na altura, aproveitei, mas fui lá e não gostei daquilo. Não gostei nem do ambiente, que era completamente... Uma pessoa habituada a um ambiente muito bom, um ambiente de camaradagem, de tudo, e chegar a um ambiente, completamente oposto, Depois, mais tarde, fui para uma outra empresa em Cesário, que era a Norte Inox, em que eu lá já era o único eletricista, portanto ali tive de... Quando cheguei lá era uma empresa pequenina, e ela, ao longo dos anos, foi crescendo, e eu sempre a acompanhar o crescimento dela, acompanhar a implementação das máquinas, a ligar as máquinas, mas aí já havia, quando, por exemplo, uma máquina daquelas era comprada para ser implementada lá, vinham os vendedores, portanto, os representantes, já montavam a máquina, eu, praticamente na altura, eu ligava, preparava tudo.
e eles depois faziam todos os ensaios para ensinar como é que as máquinas trabalhavam aos operadores, e eu estava lá, acompanhava tudo e tal, até chegar, quando a máquina ficava a trabalhar, se houvesse depois alguma avaria, tinha eu de ser a reparar. Era uma fábrica de trens de cozinha em aço inox. Aquilo depois foi um acompanhar de um crescimento de uma empresa e depois o seu afundamento também. Ora bem, quando eu fui para uma empresa diferente, está a perceber, portanto, a tal primeira que eu é para esquecer, estive lá 2 meses e depois andei uma altura até a trabalhar mais ou menos por minha conta, assim, a fazer umas coisitas. E depois é que fui para essa empresa e cheguei lá, como eu estou a dizer, era uma empresa pequena, uma coisinha pequena, em que eu passava muitas horas sem fazer nada, porque era uma coisa pequena. Mas o patrão já estava a pensar em aumentar aquilo e queria um eletricista para começar a evoluir lá dentro. Sabe? Claro, é uma coisa completamente diferente. O pessoal ali chega lá e estou sozinho, está a perceber? Sozinho. A única pessoa com quem um indivíduo se dava bem era com o patrão. Depois tenho de começar a fazer novas amizades, pá. Mas um eletricista, quando entra para uma empresa daquele género, nem é bem visto muito bem na altura. Não é muito bem visto porque acaba por ser, quando entra para lá, faz de conta que é o menino do patrão, está a perceber? É o privilegiado do patrão. E os gajos, pá, os outros indivíduos não encaram aquilo muito bem. Depois, pronto, vamos andando e claro, começamos a inserirmos naquilo tudo. Hoje é uma amizade lá como aqui quase, está a perceber. Portanto, como lhe disse no início da entrevista, a Oliva, na altura, era um baluarte aqui em São João da Madeira. Já. Deu emprego a imensa gente, trabalho a imensa gente, e toda a gente que trabalhava na Oliva sentia-se privilegiado, está a perceber? Existiam aqui, São João da Madeira, os primórdios aqui em São João da Madeira eram do calçado, está a perceber? Calçado e chapéus, percebe? A chapelaria e o calçado. Mas depois, quando fundaram a Oliva, portanto, o Sr. Oliveira, fundador da Oliva, começou com uma coisinha pequena e, claro, foi crescendo, um crescendo enorme, pá. Fundição, principalmente, fundição. Depois, quando eu entrei para a Oliva, ora bem, eu na altura, deram-me o número 989, está a perceber? Portanto, indica que até aquela altura teriam entrado já cerca de quase 1000 pessoas, não é verdade? Poderiam, na altura, não estar aqui a trabalhar 1000 pessoas, mas à volta disso. Portanto, a Oliva dava trabalho e emprego a todos estes arredores de São João da Madeira, está a perceber? Santa Maria da Feira, portanto, na altura era a Vila da Feira, Escapães, Sanfins, havia imensa gente ali de Sanfins, de Escapães, de Nogueira do Cravo, de Pindelo, do Couto, de Faria, todos estes arredores, era tudo gente, pá, que vinham para a Oliva, está a perceber? Chegaram a trabalhar aqui, marido e mulher, muita gente, chegaram a trabalhar aqui, vinham de Lobão, de Pigeiros, de muitos sítios aqui, percebe, ali da Rifana, de tudo. Por exemplo, de Santa Maria da Feira, pá, por exemplo, um encarregado que eu tive, que era o Sr. Ramalho, que vinha de lá, portanto, ele tinha uma série de irmãos, ele empregou aqui, ou pelo menos, deve ter sido através dele que os irmãos vieram para aqui. Um trabalhava na canalização, na peixaria, outros era no setor das vias e redes também, lá, um cunhado, tudo, portanto, eram famílias quase inteiras que vinham aqui. Inclusive até existiam aqui marido e mulher. Houve outros casamentos que se fizeram aqui, imensos casamentos que se fizeram aqui, está a perceber? Raparigas que vieram para aqui novas, a trabalhar,
principalmente para o setor das máquinas de costura, que havia, e também para o setor da marcenaria. Portanto, a máquina de costura era toda fabricada aqui, desde a fundição até todos os componentes. Ela saía a trabalhar e até o móvel era feito aqui, a marcenaria, está a perceber? Era tudo, portanto, existia aqui uma panóplia de gente, e muitos casamentos se fizeram aqui, muitos amores se descobriram aqui, se resolveram aqui, e nasceram filhos, depois, e até divórcios, e não sei o que. Quando ela desaparece, deve ter sido, eu na altura já não como lhe disse, comecei daqui em 86, não acompanhei mesmo toda a agonia da Oliva, está a perceber? Mas deve ter tido um impacto grande, sabe como é? Aquilo, a partir de determinada altura, deixou de entrar gente, portanto, todo o pessoal que se formava saía das escolas, portanto, a escola industrial também acabou, não é verdade? Quem estudava começou a meter-se noutros setores, portanto, o calçado foi sempre muito grande, depois apareceu o Centro de Formação Profissional da Indústria de Calçado, apareceu o Centro Tecnológico, e essas coisas todas aqui em São João da Madeira. Revitalizaram isto tudo, em que, portanto, o impacto do fecho da Oliva teve o seu impacto, mas pronto, toda esta cidade teve de se reinventar e refazer, acho. É a minha maneira de ver as coisas, está a perceber? Era uma tristeza enorme, saber dessas coisas. Eu tinha amigos, que vinham, de vez em quando nós conversávamos, e nós vinhamos aqui ver. Aliás, há aí documentação em que se vê a distribuição aí de setores. Portanto, nós, ao virmos para aqui, vemos ali aquela zona que agora está aquilo tudo destruído, está a perceber? Aquilo, eu posso dizer, portanto, a parte da fundição tinha, na altura em que eu estava aqui, foram feitos uns balneários novos, aquilo era uma coisa enorme, havia outros balneários lá ao fundo, haviam para banhos, nós saíamos aqui ao fim do dia, quem acabasse o dia de trabalho podia sair daqui limpinho, tomava banho, saía daqui, ensaboadinho, gostava de trazer uma roupinha limpa, se quisesse, saía daqui, prontinho para ir para um baile, para um sítio onde lhe apetecesse, percebe? Não tenho conhecimento, tínhamos a tal cantina boa, havia aqui ao lado a Sanjo, que eu, sinceramente, nunca soube bem como é que era aquilo, mas não sei se eles tinham cantina, mas dá a impressão que também tinham cantina. A Record, em Arrifana, portanto, como surgiu, também tinha cantina, também não sei quais eram as condições deles. Falo especificamente da Oliva, que era o que eu conhecia na altura. O setor das máquinas de costura, fora a carpintaria, a carpintaria nunca mais, não tive conhecimento de mais nada, mas essas máquinas de fabricar as próprias máquinas de costura, isso foi para Santa Maria da Feira, para a zona do Cavaco, está a perceber? Havia ali uma fábrica que era a Refrei, penso eu que era que se chamava Refrei. A Refrei era uma máquina de costura também, mas penso eu que era... E então, quem implementou essa fábrica, não sei de que maneira, nem me interessa, mas eram dois senhores, que eram dois senhores aqui da Oliva, do setor das máquinas de costura, eram encarregados, que eram mesmo dois senhores, eram duas pessoas espetaculares. Era o Sr. Luís Machado, era filho de um antigo encarregado das máquinas da mecânica geral, e o senhor, não me recordo o nome agora, duas pessoas espetaculares que não sei se eles se lançaram, se foi iniciativa deles, se foi alguma empresa ou agregaram-se a alguém, porque aquilo
claro, comprar aquela maquinaria toda, não faço a mínima ideia. E outro setor também que eu vi, que foi o setor da mecânica especializada. E a mecânica especializada era um outro setor que pertencia aqui à Oliva, que fabricava especificamente componentes para as máquinas de costura, mas peças extremamente delicadas em termos de precisão de medidas, está a perceber? Por exemplo, veios para as máquinas, coisas. E isso aí era feito num setor chamado mecânica especializada, percebe? Aqui. Eu também desliguei aquilo tudo e aquilo foi arrumado, nunca mais soube. Mais tarde, quando eu trabalhava na Norte Inox, vim a descobrir que aquilo também tinha sido vendido a uma empresa ali da Rifana, também não interessa o nome, mas estava lá isso tudo. Depois da Oliva, quando aquilo já estava soube que a Oliva foi praticamente desmembrada, portanto foi transformada em 3 fábricas, portanto os tubos passaram a ser um setor à parte, a fundição passou a ser outro setor à parte e penso eu que era as torneiras, percebe? As torneiras também, mais tarde, eu agora também não sei precisar bem, isto são agora coisas que eu fui alinhavando daqui e dali. As torneiras também saíram, acabaram, mas a marca está lá em Albergaria Velha, que é a Grow está ali em Albergaria Velha. A fundição, pá, não sei, deve ter acabado, não sei se onde é que está. E o setor dos tubos, pá, também acabou, porque as máquinas eram, aquilo não vejo maneira de tirar aquilo dali e ser implantado noutro sítio. Sei que lá em Fiães há lá uma fábrica que acabou por ir para lá o setor das encagens dos tubos, percebe? Onde fazem lá, assim, levaram muitos trabalhadores aqui do setor dos tubos para lá, mas ao longo do tempo aquilo acabou. E houve também outro setor que foi para Paços de Brandão, penso eu, que dá-me a impressão que foi na altura, eu estava agora a dizer que as torneiras foram para a Albergaria Velha, mas não era as primeiras, parece que foram para Paços de Brandão e depois é que foram para a Albergaria. Assim, uma coisa do género que eu, sinceramente, não sei precisar, porque isto sabe como é que é. O tempo também vai passando e a partir de determinada altura, já há uns anos, esse tal meu amigo, esse tal que eu falei agora, que há uns anos organizámos um almoço do setor das vias e redes, está a perceber? E depois isso foi assim, esteve assim um bocado, depois passado um ano ou dois, o que tornámos a organizar e eu tornei a entrar, sendo também da organização, porque então, está a ver, no primeiro que a malta organizou, conseguimos juntar cerca de 50 trabalhadores do setor das vias e redes, percebe? 50